Bem, nós estamos caminhando para o nosso futuro. E hoje nós damos início à série O Futuro que nos espera. Quantos creem que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida? Quantos entendem que o Senhor é soberano e Ele sempre pode dar uma pista do que vai acontecer no nosso futuro, amém? É por isso que nós conhecemos a Deus pela Sua palavra e isso é maravilhoso. Bem, nós estamos perto do fim, muito perto do fim. Nós estamos perto do fim do ano, não é? O ano de 2018 está fechando, está terminando e um novo ano está começando. Isso significa que o nosso planeta deu uma volta em torno do Sol e agora falta pouquinho para concluir esse ciclo. E um ponto final é colocado e um ciclo se fecha e algo novo começa para nós. Agora, o que você imagina que está sendo reservado no seu futuro? O que você imagina que vai acontecer no ano que vem? O que é que você já tem idealizado? O que é que você já tem pensado a respeito do ano que vem? Será que alguns estão pensando assim, nossa, janeiro, fevereiro está chegando aí, eu tenho tanta coisa desse ano para resolver ainda, tanta coisa que eu vou ter que levar para o ano que vem, querendo ou não querendo. O que o futuro está reservando para você? Agora, depende, para cada um de nós aqui é uma coisa diferente, porque o futuro depende de você. O seu futuro depende de você. Depende da sua perspectiva, depende do seu nível de fé, depende de como o seu coração se encontra nessa atmosfera de fechamento de ciclo e início de ciclo. O seu futuro depende absolutamente de você. Essas são boas novas para alguns e talvez tristes novas para outras, não é? Que o seu futuro depende de você. Agora, o que é que a palavra de Deus fala? Nós temos aqui um versículo lindo, incrível, que talvez todos nós conhecemos. Está lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 31. Mas, se você esperar no Senhor, algo vai acontecer com você. Se você realmente esperar nele, você vai ser renovado em um lugar exato da sua vida. Você será renovado nas suas forças. E algo vai acontecer, você vai voar alto como a águia. Você vai correr e você não vai se cansar. Você vai andar e você não vai se cansar. Jesus, ele foi um mestre incrível, porque ele teve uma capacidade de pregar as boas novas, de pregar a mensagem de Deus, do reino de Deus, de uma forma incrível. E para isso, diante da sua grandeza, do seu ensino, ele usou uma psicologia fantástica. Jesus usava muitas vezes figuras, Jesus usava símbolos, Jesus usava uma imagem, porque demonstrando que muitas vezes uma imagem fala muito mais do que um grande discurso. Fala muito mais do que 1000 palavras. Tanto é que quando Jesus foi questionado a respeito de humildade, Jesus não prega sobre humildade. Jesus toma uma criança e coloca no colo. Ele demonstra algo. Quando Jesus é perguntado a respeito da igreja, da influência da igreja, Jesus não cita os pensadores da época, os filósofos da época. Jesus simplesmente diz: a igreja é luz e sal. E com isso nós podemos captar aquilo que ele estava realmente querendo dizer. Quando nós olhamos para esse versículo, existe uma verdade tão poderosa, porque tudo o que está escrito na Bíblia tem um propósito. Tudo que está escrito na Bíblia tem uma lição, tem uma doutrina, tem algo que Deus quer falar com a gente. Isso é maravilhoso, isso é sensacional. E quando nós olhamos para Isaías 40, 31, nós encontramos ali a águia. A águia, ela é sinal de força no mundo inteiro. Tanto que a grande potência mundial, os Estados Unidos, tem a águia como símbolo da nação. Porque a águia, ela é poderosa. A águia tem garra.
A águia tem força. A águia sobe alto. A águia sabe o seu propósito, o seu destino. Por isso ela é usada dessa forma. E a palavra de Deus, o Criador da águia, diz que nós somos parecidos com ela. Um cristão deveria se sentir uma águia. Um cristão é aquele que sabe quem ele é. Ele tem identidade. Ele sabe quem é o seu Criador. Ele sabe que existe um Deus poderoso, Criador, que o conhece, que o fez com um propósito, que o fez com um desenho específico. Então nós não podemos ter um discurso de derrotados. Então nos nossos lábios não pode ter uma impotência. Será que pode acontecer? Será que realmente vai? Eu não acredito, eu tenho que ver para crer. Isso não é águia. Isso não é alguém que sabe para onde Deus o está levando. Então nós vemos aquela história que nós conhecemos tão bem. O relatório dos espias da terra prometida. 12 foram até lá. E quando 10 retornaram, eles disseram: gente, a terra é boa. A terra é incrível. Alguns estão dizendo: sim, o Brasil, ele é riquíssimo. O Brasil tem uma capacidade enorme. Nós podemos sim nos tornar uma grande potência mundial pelos tesouros depositados pelo Criador na nossa terra. O Brasil pode ir para frente. O Brasil pode prosperar. O Brasil pode mudar a mentalidade de uma nova geração que está surgindo. O Brasil pode, mas entretanto, gente, mas é difícil até isso acontecer. Nossa, meus bisnetos é que talvez possam experimentar isso. Nós confiamos naquilo que nós estamos talvez enxergando temporariamente. E os espias falaram isso: a terra é boa, a terra é boa, a terra é boa. Sim, eu sei que Deus é incrível, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Eu amo Deus, sim, Deus me diz que eu sou como uma águia, mas a cidade tem muros, mas a cidade é indestrutível. E aliás, é cheia de gigantes e tem mais uma. Diante dos gigantes nós somos como gafanhotos, então não tem nada a fazer. O seu futuro depende de você. O poder de Deus está exatamente na nossa capacidade de imaginar e refletir em quem Deus é em nossa vida. É o poder da fé indestrutível. Você não é quem você pensa que você é. Muito menos você é quem as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. E acredite nele, você é uma águia. Você é uma águia. Os estudiosos dizem que a águia, ela é a rainha do espaço, porque ela voa alto. Ao querer ganhar as alturas, a águia está olhando para cima. Ela está determinada a chegar no alto. E quando nós olhamos para cima, quando nós mantemos o nosso olhar para cima, nós confiamos em quem Deus é. Nós declaramos aqui por muitas vezes: poderoso esse nome é, maior que tudo ele é, soberano de toda a terra e céus é o nosso Deus, altíssimo Senhor, Criador, dono do tempo, dono de todas as coisas. O nosso Deus é esse Deus. E a águia então, ela vai tomando as alturas e ela vai olhando para o alto, confiando no seu Criador, sabendo para que ela veio, na sua existência, na sua determinação. Então quando ela avista a tempestade, porque a tempestade vem para ela, ela faz um esforço, ela tem uma perseverança progressiva, e ela diz: mais um pouco, eu preciso estar sobrevoando acima da tempestade. Eu preciso estar nesse lugar onde eu ouço o Criador, aonde eu me lembro que eu tenho forças para voar, e que não importa que tipo de tempestade esteja à minha frente, eu tenho a capacidade de voar sobre ela. Essa é a grandeza do Criador. E Ele diz: se você espera nele, algo acontece na sua vida. Ele te renova.
Ele te faz invencível, Ele te faz forte. Agora, tem gente que não quer voar alto. Tem gente que escolhe voar baixo. É muita coisa. É muito espiritual isso para mim. Você não conhece a minha vida. Já são longos anos. Os estudiosos olharam para uma outra ave, o pelicano, e observaram que o pelicano, ele faz voos rápidos, breves e rasos, baixos. Então foram estudar o porquê e descobriram que o pelicano tem o papo grande. Por isso ele não consegue tomar as alturas. Tem muito crente que tem muito papo. Tem muito crente que acha que é na força do braço. Tem muito crente que está voando baixo, talvez há muito tempo. Você quer subir, você deseja subir, mas você fica olhando para as coisas que estão embaixo. Não dá, eu não consigo, será mesmo? Não tem uma perspectiva de fé, meus irmãos. Você só vai alcançar o melhor de Deus quando você subir no alto, quando você ganhar as alturas. É desse lugar que nós enxergamos, é desse lugar que nasce em nós uma fé indestrutível, uma perseverança progressiva da parte de Deus. Os estudiosos dizem que a águia, ela voa em linha reta, como uma flecha. E se o Senhor nos compara a uma águia, o que isso significa para nós? Caminhar em linha reta, voar em linha reta, significa uma vida reta. Uma vida que se importa com Deus. Uma vida que não está sendo vivida para si mesmo. Uma vida que está em linha reta, vendo o Senhor está me vendo. Como o salmista disse, Senhor, sonda-me e conhece-me. Vê se há em mim algo na minha conduta que te ofende. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Se nós quisermos estar nesse lugar alto que Deus tem sim preparado para mim e para você, é necessário se importar com Ele. Não dá para ir na força do braço. Não dá para ir de qualquer jeito. Então existe uma outra ave que adora voar em círculo. Essa ave é o urubu. Ela não tem outro planejamento, ela só sabe voar em círculo, ela só sabe voar raso. E aonde tem algo estragado, ali o urubu está. Ele está cercando. Quando nós não estamos nos importando com Deus, nós estaremos distraídos, procurando coisas que já se estragaram. Nós estaremos tendenciosos e, esse pecado parece delicioso. Esse vício, ninguém está vendo. Deus me perdoa. Deus é amor. Deus é graça. Urubu é esse tipo de ave que entra ano e sai ano. Ele não cresce, ele não amadurece. Ele pode ter muito tempo de crente, ele pode ter muita idade, mas ele não tem maturidade para entender o seu propósito e para chegar ao lugar que Deus tem para a vida dele. Os estudiosos descobriram que a águia tem as asas desproporcionais ao tamanho do corpo. Ela tem asas enormes e um corpo tão pequeno, e aquilo fica tão desproporcional. Mas a águia, ela faz voos muito altos e muito longos. Então a águia, ela toma impulso e ela sobe, ela ganha as alturas, ela plana suas asas. E ela não fica batendo as suas asas como um beija-flor. Ela plana as suas asas e ela permite com que o vento possa levá-la. Se nós somos como águia, como o Senhor nos diz, o que isso fala para nós? Nós podemos subir, nós até conseguiremos subir, mas uma coisa será necessária: a dependência do Espírito Santo. Porque quando Ele fala para de ir por esse caminho, nós teremos a dependência de parar, de ir por aquele caminho e pegar uma nova rota. Nós teremos a sensibilidade de abandonar coisas da nossa vida que muitas vezes nem são pecado,
mas estão nos distraindo, estão roubando a nossa força, estão roubando a nossa esperança de enxergar quem Deus realmente é e observar o futuro que Ele preparou para a nossa vida. Então a águia, ela sobe alto, ela ganha as alturas e ela depende do vento. Assim é a nossa vida. Para que nós possamos chegar nesse lugar, irmãos, oração faz parte da nossa vida. Oração é o que nos dá impulso para ganhar as alturas. A leitura da palavra é o que nos faz estender as nossas asas. E a oração, o jejum e a palavra é o vento e a força do Espírito Santo que nos move ao propósito de Deus, ao destino de Deus. Onde Deus pode usar uma pessoa lá de fora para te transferir. Onde Deus pode usar uma pessoa que nem conhece a Ele para te abençoar. Onde Deus envia alguém à sua porta para liberar bênção e favor sobre a sua vida. Quando você recebe um telefonema de alguém que nem lembrava de você ou que nem te conhecia e algo extraordinário acontece. Isso é quando nós estamos tomando força e entendemos que essa força não vem de nós, essa força vem do Senhor. Não é uma autoajuda, é a ajuda do alto sobre as nossas vidas, para que nós possamos vencer e chegar ao lugar do nosso destino. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como a águia. Os estudiosos foram examinar a águia e descobriram que ela tem uma capacidade impressionante. Em Jó, no capítulo 39, 29, onde ele está falando sobre ela, nós vamos tomar só esse versículo, e está falando dela, da águia, diz: de lá sai ela em busca de alimento, e de longe os seus olhos o veem. A águia, ela tem uma capacidade de enxergar até 1000 metros de distância. Então ela está olhando e quando ela foca naquilo que ela quer, no alvo dela, ela voa e atinge o alvo como uma flecha. E o que é interessante é que nós seres humanos, nós estamos num ambiente como esse e a nossa visão consegue capturar muitas coisas. Eu estou aqui, mas não estou de fato olhando para ninguém especificamente. Mas se eu quiser focar em alguém, se eu quiser olhar na pessoa da mídia lá, no áudio, de alguma maneira para que eles possam aumentar meu retorno, melhorar algo para mim, eu tenho a capacidade de estar aqui vendo todo mundo e focar naquilo que eu quero. Isso é um dispositivo que nós temos na nossa retina, que se chama fóvea. Todos nós temos esse dispositivo na nossa retina. E os pesquisadores, ao estudarem a águia, descobriram que a águia tem 3 fóveas. A águia tem a capacidade de olhar para o alto, ela tem a capacidade de olhar para frente e ela também tem a capacidade de olhar para baixo. Ela tem uma visão tridimensional. Se nós somos como a águia, o que isso fala para nós? Significa que nós precisamos olhar para o alto, olhar para cima. Tem muita gente que está na igreja há muito tempo, mas não se preocupa com a sua eternidade. Não se preocupa com o dia do amanhã, não se preocupa como está plantando, não se preocupa se as suas obras vão se queimar ou não vão se queimar, não se preocupa com a sua fidelidade, não se preocupa com o seu relacionamento com Deus, do qual Ele certamente vai viver toda a sua eternidade. Ele não tem olhar para cima, e nós precisamos desse olhar para o alto, porque a nossa capacidade vem do alto. Nós precisamos da capacidade de olhar para frente, que fala da nossa vida, que fala da nossa história, que fala da nossa existência, que fala do nosso propósito, pelo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo talvez apenas para o dinheiro, correndo atrás de algumas coisas, de aplausos, de fama, de ser bem sucedido, disso, daquilo. Se estamos vivendo só para isso, miserável homens que somos. Quando Deus nos trouxe valor, quando Deus colocou algo na nossa vida, quando nós podemos ser relevantes para as pessoas que amamos, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas que nós amamos, Deus nos deu vida para que nós possamos compartilhá-la, olhar para frente e olhar para baixo. Olhar para baixo fala de olharmos para aqueles que precisam.
de poder estender a mão, de ter um olhar de misericórdia, de ter um olhar de amor pelo próximo, por aquele que é rejeitado, pelos imprevisíveis, pelos desprezados. Deus nos chama para esse lugar. Se nós somos águia, então nós temos um olhar para cima, para frente e um olhar para baixo. A águia, ela não vive no cativeiro. Ela vive em plena liberdade. Ela tem um espaço para que ela possa morar. Se nós somos como águia, o que isso fala para nós? Irmãos, se tem algo que Deus espera de nós, é que possamos viver em liberdade de espírito. Que a nossa alma seja livre. Livre de condenação. Livre da prisão emocional. Que possamos colocar a cabeça no travesseiro e termos gratidão em nosso coração. Ao invés de murmuração, ao invés de peso, ao invés de fadiga, sentimento de morte, de condenação, o Senhor nos chama para esse lugar de liberdade, de deixarmos o nosso passado para trás, deixar definitivamente aqueles que nos ofenderam, que nos feriram, ou que têm nos ofendido, ou que têm nos magoado. Deixar essas pessoas. Eu amo naquela canção quando diz: não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando lembro que Ele me ama. Quando lembro que o Senhor me chama para estar no lugar mais alto, que o meu futuro depende dEle, não depende das pessoas, não depende de um chefe, não depende de um ser humano. A minha vida está guardada nele, e dEle eu dependo, e dEle confio. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la na minha vida, na minha casa. Então nós precisamos deixar as coisas que nos prendem. Talvez você pense: não, já perdoei. Será? Será que mesmo que você não está numa prisão hoje? Será que você não está com algemas invisíveis? Será que você não tem sido chicoteado pela culpa? Será? Porque se algo ainda está dentro de você, você precisa deixar para que você possa ganhar as alturas. E a palavra do Senhor diz que Deus nos renova como a águia. Deus renova a juventude da águia. Irmãos, quem dera a gente chegar aos 80, aos 90 anos, jovem, na flor da idade, se nós não envelhecêssemos. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos renova como a águia. Salmo 103, 5, a palavra diz, Ele está falando uma palavra de bênção o tempo todo, e diz que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Os pesquisadores foram examinar a águia e encontraram algumas coisas bem interessantes. Quando a águia percebe que ela está com as suas penas frágeis, que ela está com as suas garras enferrujadas, com o seu bico que é tão afiado, tão cortante e que já não corta mais, a águia toma uma decisão radical. Ela fecha a sua agenda, ela deixa seus compromissos, as suas atividades, e ela sai para um retiro. Não em direção à multidão, não onde as pessoas estão vendo todo aquele quebrantamento dela. Ela vai para um retiro de solidão. Ela sobe alto nos penhascos. E ali ela começa um processo. Ela, com seu próprio bico, começa a arrancar as suas penas, uma a uma. E ela começa a sangrar. E ela se machuca, e aquilo dói, ela fica desfigurada, mas ela não tem misericórdia dela mesma. Ela sabe que é necessário. Então ela pega as suas garras enferrujadas e começa a bater nas pedras, e aquilo machuca, aquilo dói, e ela vai e ela não sossega enquanto aquelas garras não caem. E depois a águia pega seu bico e começa a bater na pedra, e aquilo sangra, deixa ela desfigurada, e ela fica horrível,
sangrando, e ela fica esperando. De repente, suas penas começam a surgir novas outra vez. Suas garras começam a crescer, seu bico começa a crescer forte como ferro outra vez. Então ela se levanta e ela desce e começa a viver novamente o seu futuro. Então ela se renova totalmente. Irmãos, se nós somos como a águia, o princípio do quebrantamento sincero é algo que tem que ser latente no nosso coração. Porque um espírito quebrantado e humilde, Deus jamais irá desprezar. Deus ama o de coração quebrantado e humilde. Quando nós chegamos diante da presença dEle, dizemos: Senhor, tem horas que nós precisamos arrancar as nossas penas. Tem momentos que nós precisamos arrancar alguns hábitos da nossa vida. Tem momentos que nós precisamos remover, trocar algumas posturas, algumas atitudes estranhas, mundanas, que estão de novo tomando conta da nossa vida. Tem momentos que nós precisamos enfrentar a nós mesmos, que nós precisamos atualizar as nossas armas, fechar as brechas, a brecha do pecado, a brecha do egoísmo, da maledicência, do reclamar, do amaldiçoar, da ganância, que é a idolatria, do correr atrás de coisas que não nos levam a lugar nenhum, de nos encher de coisas que não nos levam a lugar nenhum. Tem momentos que precisamos do nosso retiro na solidão, precisamos enfrentar a nós mesmos. Tem hora que nós precisamos colocar o bico na pedra, precisamos limpar a nossa boca. A palavra de Deus diz: não tem como, impossível sair água doce e água amarga do mesmo lugar. Ou vai sair bênção, ou vai sair maldição, ou vai ser da carne, ou vai ser do espírito, ou vai ser do céu, ou vai ser da terra. Nós vamos ter que escolher. Vamos ser águias? Vamos ser um pelicano? Vamos ser um urubu? Tem momentos que nós precisamos renovar as nossas forças. Quebrantamento, humildade é o que nos leva aos lugares altos. Quebrantamento e humildade, irmãos, nós somos passageiros nesse mundo. É um piscar de olhos, hoje é, amanhã não é mais. Olhar para o alto é a garantia que nos dá, nós estamos seguros nele. Nós estamos avançando de fé em fé, de glória em glória, de força em força, até que cada um de nós se apresente a Ele em Sião, a cidade de Deus. Somos peregrinos de coração, mas podemos ser uma águia nesse mundo. Podemos ser uma águia nesse mundo. Como será o seu voo? Como será o seu futuro? Depende de você. Quero convidar você a se colocar em pé.